Flamengo toma decisão em relação a Andreas Pereira, coloca 5 milhões de euros na mesa para contratar o jogador e o técnico Dorival Júnior faz mudanças para o jogo contra o América Mineiro. Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que está chegando aí e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, clica nele, a sua inscrição ela é muito importante para o nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para a nossa caminhada aqui dentro do YouTube. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação para você receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos, todas as nossas lives. Compartilha também nas suas redes sociais que ajuda pra caramba, você não tem noção. E claro, deixa o seu like, vamos para as informações. Tem muita coisa para a gente poder falar com vocês aqui nesse vídeo. A gente que chegou de Belo Horizonte ontem, já fizemos a cobertura da chegada do Flamengo aqui, a gente chegou antes do Flamengo, depois a gente foi no aeroporto fazer a cobertura da chegada, então amanhã já tem jogo contra o América Mineiro, então assim, tem muita coisa, a correria não para, são muitas coisas aí pra gente poder estar em cima do lance trazendo pra vocês, e eu começo esse vídeo falando aí sobre a questão do Bruno Henrique, porque o Flamengo soltou a informação de que o atleta Bruno Henrique passará por cirurgia no próximo domingo, dia 26, 9 horas da manhã, no Hospital Copa Star. O procedimento no joelho direito para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral lateral e do canto posterolateral. Rapaz, é cada nome louco. A informação que fica então aí é que o Flamengo já marcou a cirurgia do Bruno Henrique e que vai ser realizado pelos cirurgiões Luiz Antônio Vieira e Diogo Caos, acompanhado pelo doutor Márcio Tanuri. Então a gente deseja aí uma excelente recuperação para o Bruno Henrique. Como vocês sabem, ele vai ficar fora por mais de um ano, só volta aí o ano que vem para poder atuar pelo Flamengo. E aí a gente fica aqui acompanhando e torcendo para que ele tenha uma recuperação 100%. Com isso, o Flamengo divulgou hoje a lista dos jogadores para as oitavas de finais na competição. O Flamengo que joga contra o América Mineiro sábado, depois na quarta-feira joga contra o Tolima já pela Libertadores oitavas. E nessa fase da competição, o Flamengo pode fazer as trocas que bem entende que precisa. Já, por exemplo, se o Flamengo passar aí para as quartas de finais, que vai passar se Deus quiser, o Flamengo só pode fazer 3 alterações na lista dos inscritos, né? E uma delas vai ser o Cebolinha, que já está contratado. E vão restar 2 vagas aí para o Flamengo poder contratar e inscrever na Libertadores. Mas nesta fase de oitava de final, o Flamengo fez 5 alterações. O René, por exemplo, jogadores negociados que saíram do Flamengo. O René, o Ramon, o René que foi para o Internacional, o Ramon que foi emprestado aí para o Bragantino, o Isla, inclusive hoje, o Isla foi anunciado oficialmente pela Universidade Católica, o goleiro do Sub-20, o Bruno, e o Bruno Henrique, que eu falei aqui com vocês, que vai ficar um ano afastado. Então esses são jogadores que saíram da lista de inscritos na Libertadores para a entrada de 5 meninos aí da base do Flamengo. São eles, né, os garotos da categoria de base, o zagueiro Diego, o lateral esquerdo Richard, o goleiro Diogo, o volante Jean Carlos e o zagueiro Iago. Então o Flamengo completando aí com meninos da base, que se precisar, para não cometer aquele erro que cometeu em 2020. Um outro jogador aí que foi inscrito na fase de oitava de finais da Libertadores continua, é o Andreas Pereira. O Flamengo que tomou uma decisão em relação ao Andreas Pereira, que não vai pagar mais do que 5 milhões de euros pelo jogador. Essa informação aí foi divulgada pelo portal Goal, da minha amiga Raíssa Simplício. Então 27,5 milhões de reais é o valor que o Flamengo decidiu que vai pagar por 50% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando que eram 10 milhões de euros, o Flamengo aí está pedindo, não foi batido o martelo, o jogador tem contrato de empréstimo com o Flamengo até o dia 30, ou seja, mais 6 dias, e com isso, se o Flamengo não se acertar com o Manchester para a extensão do empréstimo dele ou para a compra de 50% dos direitos econômicos dele por 5 milhões de euros, o Andreas Pereira vai ter que voltar
né? E vai desfalcar o Flamengo aí de fato. Então o Flamengo tem que acertar isso, tem que alinhar isso direitinho, porque inclusive se o Flamengo comprar o jogador, tem um período aí que ele tem contrato com o Manchester. Então tem um período que vai ter que desligar ele do Manchester até ele publicar no desligamento dele lá, como igual foi o Cebolinha, de publicar o desligamento dele lá e o Flamengo poder lançar no bid aqui. Então com isso ele pode perder jogos como o jogo de volta das oitavas da Libertadores e também o jogo de volta das oitavas aí da Copa do Brasil. Então o Flamengo tem que fazer tudo direitinho se quiser ficar com o jogador. Mas a decisão e o martelo foi batido por 5 milhões de euros. Eu quero pedir para você para comentar aqui embaixo a opinião, a sua opinião. Você acha que 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Andreas Pereira é um valor válido? É um valor aí que seria um valor bom para o Flamengo poder comprar o jogador? Sim ou não? O que você acha? Comenta aqui embaixo o seu comentário, ele é muito importante. Bom, vamos falar aí sobre o jogo de amanhã. Isso porque o Flamengo faz hoje o seu último treino, né, na sua preparação para o jogo contra o América Mineiro, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa de qualquer maneira de uma vitória. O Flamengo não perde para o América Mineiro. São 22 anos que o Flamengo não tem uma derrota para o América Mineiro. E o América Mineiro vem de 4 partidas sem marcar gol. Então, assim, o Maracanã deve estar cheio, a galera deve comparecer legal. Tudo propício aí para o Flamengo poder sair com uma vitória. E o técnico Dorival Júnior já planeja algumas mudanças de cara para escalar o time para amanhã. O treinamento de hoje no Ninho do Urubu vai definir, inclusive, sobre isso. De acordo com o Vene Casagrande, na coluna do Vene, no jornal Dia, o técnico Dorival Júnior vai promover a entrada do Pedro. Com isso, ele vai ter que tirar um volante. Provavelmente, esse volante deve ser o Ilharão, que deve sair do time, para a entrada do Pedro, para fazer dupla de ataque com o Gabigol. Outra mudança possível e provável que deve acontecer também é a entrada do goleiro Santos no lugar do Diego Alves. Diego Alves aí que desde que o Dorival Júnior chegou, está dando oportunidade para ele, porém só que não fez ainda nenhuma partida 100% convincente. Então o técnico Dorival Júnior deve aproveitar esse momento dessa partida, até porque depois tem um jogo pela Libertadores, para ele testar algumas coisas, e uma dessas mudanças de cara é isso, a entrada do Pedro, e aí vai ter que sair um volante do time, voltar a jogar com 2 volantes, e também a entrada do goleiro Santos, que já estava à disposição no jogo contra o Atlético Mineiro, porém não ficou no banco. Vamos aguardar aí para ver, mais tarde a gente deve ter essa informação para trazer para vocês, mas a princípio é isso. E eu quero perguntar se você acha que essas mudanças no time são mudanças que vão ajudar o Flamengo a entrar nos trilhos e voltar ao caminho das vitórias. Se você faria essa mudança, tiraria o goleiro Diego Alves para colocar o Santos, e se você tiraria o Arão do time para colocar o Pedro junto com o Gabigol ali na frente. Comenta aqui embaixo, participem aí bastante com o comentário de vocês. O fato é que o técnico Dorival Júnior e toda a direção do Flamengo entende aí que o time vem melhorando, o time vem evoluindo, porém a parte física é uma das coisas que estão chamando a atenção, e esse jogo contra o América Mineiro deve ser um jogo para dar uma rotatividade a mais aí no elenco. Bom, já que a gente falou aqui a questão do Ilharão, o Ilharão aí pode estar saindo do time para a entrada do Pedro, o portal turco, né, o portal turco, o Yeni Safak, mas tem quase 200 mil aí, perfil verificado no Twitter, disse que o Flamengo e o Fenerbahçe estão aí, já chegaram ao processo final para o Fenerbahçe contratar o Ilharão e levar lá para o técnico Jorge Jesus. A gente trouxe a informação quando a gente estava lá em Belo Horizonte, de que a Isabelle Costa conversou com o Marcos Braz, falou que não chegou nada, nenhuma proposta, nada, nenhum interesse pelo jogador, porém esse perfil turco está dizendo que já chegou nos trâmites finais aí. O Gilmar Ferreira disse que até hoje sairia essa situação do Fenerbahçe contratar o Ilharão. Então a gente está trazendo a informação aí para vocês de que o Fenerbahçe ofereceu 3 milhões de euros, o Flamengo quer 5 milhões de euros, só que de acordo aí com esse portal turco, foi declarado que o Flamengo e o Fenerbahçe chegaram a um acordo pelo jogador de 29 anos e que a assinatura está em processo final de contrato, né, do Fenerbahçe poder contratar o Ilharão. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Galera,
Quero agradecer demais a audiência de vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Se inscrevam, botão vermelho aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição. Além de se inscrever, acione o sininho da notificação, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like. Mais tarde a gente volta com mais vídeos. Saudações rubro-negras.